Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma grande alegria podermos estar aqui no Chico Xavier, em Camocim. Essa cidade tão tranquila. Há muitos anos eu passei por aqui a trabalho, né? Faz quase 20 anos isso. Acho que o centro está com 16 anos agora, né? Aí ainda estava para nascer. E a gente fica muito feliz de saber um novo ponto de luz, uma nova casa de trabalho, abençoada pelo desejo sincero de servir. E isso é muito importante. E por isso aceitamos de bom grado o convite do nosso irmão Leandro. Na noite de hoje, vamos conversar com vocês sobre o tema Pedi e obtereis. Então, quando a gente pega o Evangelho de Lucas, a gente percebe que Jesus, logo após ele ensinar o Pai Nosso aos apóstolos, e a gente também, não é? Logo em seguida, ele deixa uma frase que é um pensamento que é muito interessante, que ele chega e diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Veja que interessante. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Eu acho muito interessante essa passagem, por vários motivos. Primeiro, porque Jesus, todo o ensinamento dele, ele se utilizava de coisas do dia a dia para poder as pessoas entenderem. Isso é muito interessante. Que Jesus, não é à toa que ele mesmo aceitava o título de mestre, porque é um mestre por excelência mesmo. Nunca houve um pedagogo tão profundo, tão capacitado quanto Jesus. Ele sempre procurava ensinar de uma maneira respeitando, né, o conhecimento daqueles que ouviam. Então ele levava aquela mensagem de acordo com o dia a dia das pessoas. Então eles conseguiam compreender através daqueles exemplos. Mas tem algo interessante nisso aqui. Não só nessa passagem, mas em todas as passagens de Jesus. É porque o mestre, embora usasse exemplos de questões cotidianas, coisas concretas do dia a dia, mas ele sempre estava visando um ensinamento para o espírito imortal. Não é à toa que em algum momento ele disse: meu reino não é deste mundo, porque toda a sua mensagem não era para as coisas materiais, propriamente ditas. Não é à toa também que em outra passagem, após fazer muitas curas, e ele fazia muitas curas mesmo, mas ele dizia: eu não vim curar corpos, mas sim curar almas. Então o propósito de Jesus não era a vida transitória que a gente leva aqui na Terra. Embora ele não desmerecesse o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas o seu objetivo era trazer um ensinamento para o espírito imortal. Então, quando ele fala aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, de cara a gente pode imaginar que ele está se referindo às questões espirituais, a uma busca diferente, a um pedido diferente, a um pedido que o apóstolo, o aprendiz sincero faz para descobrir as questões espirituais, para se preparar, para transcender a vida material, se preparando para o futuro na vida espiritual. Tem essa conotação. E veja que interessante, quando ele diz assim, isso é uma questão que a gente vai tentar desenvolver. Será que nós só podemos, então, pedir questões espirituais? Pedir conhecimento e o pão espiritual para alimentar a alma, ou podemos pedir coisas materiais também? Essa é a primeira dúvida que a gente vai tentar desenvolver. A outra questão é, porque repare que ele diz aqui, ó, se o filho lhe pedir pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, qual dará uma serpente?
É muito interessante, porque ele não disse o seguinte, que nós, quando um filho pede pão, a gente dá o pão. Ele disse que quando o filho pede pão, a gente não dá uma pedra. Porque, veja só, se a gente precisar... Quer ver um exemplo bem grande? Quem tem filho aqui? Pronto. É gostoso, é legal levar o filho para ser vacinado? Não é nada bom, né? Dá uma agonia, mas a gente tem que levar. E o filho às vezes pede, papai, mamãe, eu não quero. Mas a gente tem que levar, não é verdade? E para ir ao dentista também, não tem que levar? Então, o pai e a mãe, ele vai fazer isso. Não é à toa que Gandhi dizia, o bom pai permite que seus filhos queimem os dedos de vez em quando. É muito interessante esse ensinamento de Gandhi, porque às vezes a gente quer super proteger, mas super proteger é tirar a chance do filho vivenciar as experiências da vida. Então o filho vai ter que sofrer, vai ter que passar por decepções, mas a gente vai estar ali do lado para dar apoio a ele, para ajudá-lo a superar aquelas dificuldades, mas não para afastar dificuldades dele. Porque se a gente fizer isso, a gente não está ajudando, a gente está prejudicando. Porque ele precisa, como espírito, passar pelas experiências que a vida nos traz. Porque o nosso propósito aqui na Terra é esse. Allan Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação na Terra. E os espíritos respondem que são duas. A primeira é a questão da evolução do espírito. Estamos aqui para aprender, evoluirmos espiritualmente. Mas a segunda questão, veja que interessante. Nós estamos também aqui para colaborar na obra do Criador aqui na Terra. Então, nós estamos na matéria, o objetivo maior é avançarmos como espírito, mas temos que dar a nossa cota de contribuição aqui na matéria, aqui na Terra, contribuindo com Deus na sua criação. Então, se eu sou uma dona de casa, eu vou colaborar para que a minha família tenha todo o cuidado ali, o conforto, a limpeza necessária. Se eu sou um engenheiro, eu vou construir uma casa que não caia, né? Um edifício que fique em pé, que atenda às necessidades. Se eu sou um médico, eu vou cuidar da saúde e vou mais. Vou ter aquele cuidado, né, para não ser tão frio a ponto de tratar a pessoa como um objeto. Tem que dar atenção àquela pessoa. E assim vai. A gente vai melhorando as instituições. Mas, quando a gente trabalha por melhorar as instituições, a gente vai trabalhando também por nos melhorarmos interiormente. Então, a gente avança espiritualmente. Então, as duas coisas estão interligadas. Bom, então, Jesus não disse que Deus iria, pelo menos aqui o que a gente está vendo, daria tudo aquilo do jeitinho que a gente pediu. Apenas ele está dizendo, fazendo uma comparação, que nós não damos algo ruim ao nosso filho quando ele pede uma coisa boa. E vai mais além aqui, porque no final ele diz assim, ora, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele está deixando claro aí que o ensinamento é com relação às questões espirituais. O Espírito Santo aqui a gente pode interpretar que seria o amadurecimento do Espírito, o Espírito amadurecido, né? A gente poderia pedir a Deus que Ele nos desse as condições de fazer com que nós avançássemos espiritualmente. Então, isso começa o nosso raciocínio por aí. Bom, mas para continuarmos aqui, respondermos essas questões. Primeiro, se a gente pode pedir também coisas materiais. Segundo, se tudo aquilo que a gente pede, seja material ou espiritual, é atendido, também é outra pergunta. Vamos tentar responder aqui ao longo da nossa conversa. Bom, para começar, vamos tentar entender o que é a prece. E na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter geral da prece. Ele quer perguntar o quê? O que é a prece, para que ela serve, né? Então os espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Veja que interessante. A prece é isso. E aqui a gente está vendo, é muito interessante isso, porque com o Espiritismo a gente aprende que não precisa de um intermediário religioso para orar por nós. O processo de comunicação se dá da criatura com o Criador. Embora existam intermediários no meio aí, que são os espíritos que são os prepostos de Deus, que vão atender, intermediar e procurar, dentro da medida do possível, atender essas preces, mas nós podemos conversar diretamente com Deus. E isso, embora pareça uma bobagem hoje, mas naquela época, tinha que se pagar, ainda hoje se faz isso. Isso é tão forte, vou dizer depois por quê. Porque até hoje se paga para fazer determinadas homenagens e fazer prece por um parente.
E isso é tão forte que na casa espírita, às vezes chega pessoas que sem crítica nenhuma, tá? Mas isso aí é uma herança que a gente traz do passado, pedindo para os outros fazerem prece pelos seus queridos que estão com algum problema. Não é errado fazer isso, tá certo? Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que fazer a prece. A casa espírita pode e deve fazer a prece pelos nossos parentes que estão doentes, que estão perturbados. Pode e vai fazer. Mas nós temos que fazer também. E principalmente o próprio pessoa que está passando por problema. Se ele fizer, melhor ainda. Porque aí é que ele vai encontrar os meios para poder se reequilibrar. Enfim. Continuam os espíritos. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. São as 3 coisas que a gente pode fazer através da prece. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, louvar. O louvar, às vezes, é meio mal compreendido, porque o louvar, às vezes, se associa a elogiar Deus, a admirar a grandeza de Deus. Tudo bem, isso tem relação com louvar, mas isso não é o verdadeiro louvor. Porque o louvor de verdade mesmo é aquele que, diante do reconhecimento da grandeza, da sabedoria, de tudo de bom que existe em Deus, a gente se entregar confiando nessa sabedoria. Isso sim é louvar de verdade. Porque não adianta eu elogiar Deus, ficar falando 1000 coisas, mas na hora da dificuldade, aí eu começo a achar que Deus não está olhando por mim, Deus não se preocupa comigo. E aí onde é que está o louvor? Então o louvor ele tem que ser uma entrega. Né? E alguém pode dizer assim, não, mas é difícil esse negócio de se entregar, de confiar totalmente em Deus. O próprio Jesus, alguém poderá dizer, não confiou totalmente em Deus. Como assim? Porque quando ele estava na cruz, teve uma hora que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Disse ou não disse isso? Alguém já se perguntou por que ele disse isso? Alguém já explicou para vocês isso? Vamos conversar. Que eu descobri isso um dia desse. Porque eu passei minha vida toda achando, tem alguma coisa errada nessa frase. Como é que Jesus, que é o Cristo, o governador espiritual do planeta, ia achar que Deus desamparou ele? Mas Haroldo Dutra fez um estudo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir e fiquei encantado, porque é preciso. Se nós pegarmos a Bíblia e formos lá nos Salmos, e pegarmos o Salmo 22, vocês quando chegar em casa, vocês fazem, dão uma olhadinha nele, tá certo? O Salmo 22, vou dar uma dica para vocês. Ele é antes do Salmo 23. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 23 é aquele famoso, né? Todo mundo conhece, né? Que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E todo mundo conhece esse. Mas o Salmo 22 não é muito conhecido, não. Mas sabe como é que começa o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? E aí, gente, a gente vai entender por que Jesus disse isso. Ele estava citando o Salmo 22 ali ao pé da cruz. Agora, daí, a gente vai perguntar, por que ele estava citando esse salmo? Aí é que vem a parte interessante. Porque naquela época, imagine que Jesus está ali na cruz e os seus mais próximos estão ali. Maria de Nazaré, Maria de Magdala, João, o evangelista. Os apóstolos, os outros ficaram com medo, né? Mas estavam os mais próximos, são as Maria de Cleófas, os principais, os mais chegados a ele, estavam ali ao pé da cruz. E então, e condoídos. Imagina como é que estava a cabeça dos apóstolos também. Então, meu Deus, e onde o reino de Deus? E agora? Ele está sendo crucificado, a ser morto. Ficou todo mundo confuso. Então, o que acontece? Haroldo Dutra diz o seguinte, só dá para entender o Evangelho se nós entendermos o contexto histórico e social onde eles viviam. Naquela época, os judeus estavam dominados por Roma, não é? Pelo Império Romano. E eles esperavam, pelas profecias que haviam no Antigo Testamento, que viria um Messias. Só que a grande maioria dos judeus esperavam um Messias guerreiro. Eles esperavam um Messias que viesse para pegar em armas, expulsar os romanos e dominar toda a região. Porque era isso que estava prometido, entre aspas, porque estava a interpretação literal do Antigo Testamento, né? Que os judeus iriam dominar o mundo, mas não ia dominar assim desse jeito, né? A ideia era outra. Mas enfim, e havia um grupo que pensava, um grupo bem menor, que pensava e que, na verdade, que o Messias que viria seria um Messias da paz, um Messias cordeiro, né? Então,
esse grupo, quando queria se referir ao Messias Cordeiro, ele recitava o Salmo 22, que era uma espécie de uma identidade, né? uma forma de expressar o seu entendimento ao dizer que o Messias seria um Messias pacífico. Então Jesus, naquele momento, estava recitando aquele salmo para deixar claro àquelas pessoas que estavam ali que de fato ele era o Messias, mas não era aquele Messias esperado guerreiro, era um Messias da paz, o Messias Cordeiro, aquele que não vai revidar, aquele que vai perdoar, tanto é que depois diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, um espírito que tem a capacidade de perdoar no momento da morte, ali cheio de dor, cheio de dificuldades, ele não teria nenhuma dúvida em relação à bondade de Deus. Um espírito que está naquele momento em contraforça de dizer à mãe, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, Maria e João Evangelista, né? Ou seja, se preocupando, veja, em vez de estar preocupado com o Senhor, estava ali preocupado que os dois se apoiassem. Então, um espírito dessa envergadura jamais titubeou. Ele não tinha nenhuma dúvida com relação à bondade, à sabedoria e à direção realmente divina que havia na sua missão. Então, tanto é que no final, quando estava para expirar, vejam veja, isso é louvar. No momento da crise, no momento em que tudo aparentemente deu errado, no momento que aparentemente está em derrota, ele diz, Pai, como é que ele diz? Deixa eu ver aqui. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, ele não tinha dúvida, não estava revoltado, não estava chateado, não estava magoado, não estava triste, nem nada. Estava em paz. Então, naquele momento, ele entrega o espírito a Deus, confiando plenamente na bondade e nos desígnios de Deus, conforme disse a mensagem, né? Porque, às vezes, a força dos nossos desejos, como está na mensagem, né? Ela quer interferir nos desígnios de Deus. Né? E aquele que louva de verdade não quer interferir, porque sabe que Deus sabe, entende o que é melhor e vai fazer o que é melhor para nós. Bom, então louvar não é simplesmente bajular, que tem gente que acha que louvar é ficar bajulando Deus. Deus não precisa de bajulação. A gente aqui é que gosta disso, fica elogiando, dizendo que a gente é o bom, que é o tal. Na maioria das vezes a bajulação é até mentira, né? E às vezes, infelizmente, a gente acredita. Né? Enfim. Bom, em segundo lugar, o agradecer. O agradecer é interessante, porque a gente deve agradecer pelas coisas boas que a gente recebe, e são muitas, que o problema é que a gente valoriza demais o que é ruim. Quer ver um exemplo? Se tiver uma batida de carro aqui na PE, para um monte de gente para olhar, não é? Mas se tiver alguém dando uma ajuda a alguém no meio da rua ali, não para ninguém para ir olhar. Um ou outro que para. Porque as coisas negativas chamam muito mais a atenção. Nós somos assim. Então, às vezes a nossa vida está muito boa, muito boa, muito boa. Quando acontece uma coisa ruim, a gente se acha o maior desesperado do mundo. Mas vamos lembrar do que teve de bom ali ao longo do tempo. Tantas coisas boas aconteceram. Às vezes é o nosso companheiro, uma vez ele está meio irritado, fala uma coisa que a gente não gosta. Mas, meu Deus, por que eu me casei com essa pessoa? Sim, mas e as coisas boas também que ele fez? E aí, tem que botar na balança. Quando a gente bota na balança, a gente vai ver que aquela pessoa tem mais coisas boas do que ruins. Né? Aliás, esse é um dos segredos de manter o casamento. Né? Na hora que der vontade de chutar um ao outro, a gente deve botar na balança. Meu Deus, mas espera aí. E os momentos bons que nós tivemos? Porque ninguém pense, não, mas vou arranjar uma pessoa nova. Assim, arranja outra, mas vai ter outros problemas. Vai ter os defeitos do outro. Deve ter muito cuidado com isso. Inclusive, tem uma história que eu vou contar para vocês. Meu Deus. Mas dá tempo. Eu tenho uma amiga minha que ela encantou-se com o espiritismo, estava ela e o marido frequentando. E aí, um dia, ela achou, ele com 3 filhos já uma boa quantidade de anos de casado, ela ficou na dúvida se deveria continuar com ele. E aí ela procurou uma médium que tinha lá em Olinda, né? Veja só. E foi lá, e na primeira oportunidade, era uma casa que fazia a consulta espiritual na presença da pessoa. Então, a gente sabe que não é normalmente o mais adequado, mas também quem faz não quer dizer que todos que fazem isso que são ruins, né? Tem que ter, não pode generalizar. Mas aí ela perguntou ao espírito, veja só, será que a minha missão acabou ao lado do meu marido? Veja só a pergunta que ela fez. E por isso que precisa se estudar na casa espírita, os grupos de estudo, o ERG, estudo do livro dos médiuns, porque no livro dos médiuns, Kardec diz o que a gente deve perguntar aos espíritos.
E esse é o tipo de pergunta que não se deve fazer. E aí veio um espírito lá, certamente era um espírito brincalhão, e disse: minha filha, a sua missão ao lado dele acabou, você tem que partir para novas tarefas espirituais, praticar caridade com outras obras, mas não mais ao lado dele. Ela queria ouvir isso. Ela foi querendo ouvir isso. O espírito enganador foi lá e disse o que ela queria ouvir. Ela separou-se dele. Os dois ficaram super perturbados, mas separou-se. Os dois agora estão com outros companheiros e companheiras. E as tarefas que ela achava que iria fazer após deixar ele, não fez nenhuma. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente quer ouvir dos espíritos. Né? Então a gente deve agradecer, porque nossa vida tem muitas coisas boas. A gente tem... podemos respirar, nós podemos olhar, ver as pessoas. Alguns não podem, mas tem outras coisas boas na sua vida. Né? Então a gente tem que valorizar aquilo que é bom. E não ficar preso àquilo que é ruim. Se a gente ficar preso ao que é ruim, o que não está perfeito do jeito que a gente queria, a nossa vida fica paralisada. A gente tem que ir em frente, aproveitando as bênçãos que nós temos. São muitas. Não é? Mesmo uma família ruim é melhor do que não ter nenhuma. Concorda? Sim ou não? É porque não tem família ruim aqui em Camocim, eu ouvi dizer. Então ninguém sabe como é isso, né? A minha família tem de tudo, altos e baixos, tem todo tipo de coisa. Cada exemplo só Deus sabe. Mas enfim. A gente deve agradecer pelas coisas boas, mas devemos agradecer também pelas coisas ruins que são afastadas. A gente chama de livramento, não é? Quem já não passou por um grande livramento aqui? Alguém já passou? Levanta a mão quem passou já. Todo mundo, né? A gente, meu Deus, obrigado, que afastou aquilo de mim. Né? Muito bem. Mas a gente já agradeceu por alguma coisa que não teve o livramento, que o mal aconteceu com a gente? De vez em quando agradece? De vez em quando, né? De vez em quando acontece ou de vez em quando você agradece? É verdade. E aí é que está uma coisa rara da gente fazer, a gente agradecer por uma coisa ruim que nos chegou. Né? Um patrão que está nos perturbando, um chefe novo que está nos perseguindo, a perda de um emprego, também. Tudo isso é muito doloroso e é uma coisa ruim, não é verdade? Mas... mesmo essas coisas ruins que nos acontecem, elas só acontecem, Deus só permite que isso aconteça, porque Ele visualiza que dali a gente pode tirar uma lição para o nosso benefício espiritual. Porque até mesmo um desemprego, que não é fácil, eu já vivi isso, não é nada fácil realmente. O tal do desemprego, você com família, conta para pagar, é difícil. Muita gente passa por isso, ou já passou em algum momento. Mas... dali a gente tira a lição de não desistir, de correr atrás, de ter paciência, de ser perseverante, e isso fortalece a gente. Não é que a gente deva buscar o sofrimento, mas quando ele chegar, a gente deve aceitar, encarar ele de frente e correr atrás para tentar resolver. Agora, quando o mal acontecer, a gente deve também tentar lembrar de agradecer a Deus. Porque se ele está deixando, é porque ele está vendo que existe algo de positivo ali para a gente. Agora, não quer dizer que a gente tem que ficar parado em casa, né? Passivo, Deus quer que eu fique sofrendo, eu vou ficar sofrendo. Não. Deus quer que a gente lute, que a gente aprenda, que a gente se desenvolva, mesmo na adversidade. É o que se chama de, hoje é muito comum o termo de resiliência. Né? Resiliente é aquele que não desiste mesmo nas piores adversidades. E isso é interessante, porque aquele que se esforça para ser assim resiliente, se torna uma pessoa inquebrantável, porque o espírito... para ser superior mesmo, para ser um espírito puro, é aquele espírito que nada perturba. É o caso de Jesus. Tudo o que aconteceu, todo o sofrimento que ele passou, ele enfrentou aquilo ali. Ele sofreu. Sim, sofreu. Mas nada daquilo tirou ele do equilíbrio. Nada, absolutamente nada. Né? A ponto de, quando Pedro cortou a orelha do soldado que iria prendê-lo, ele... tem um equilíbrio para dizer a Pedro que não fizesse aquilo, que não era uma coisa boa. Né? Mesmo no momento que alguém iria feri-lo, que iria prendê-lo. Né? Então, tudo isso mostra que... mas para atingir esse nível, é preciso a gente estar enfrentando a nossa dificuldade no dia a dia, dificuldade dentro de casa, de relacionamento, a dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade com os vizinhos. Né? Meu vizinho agora mesmo despejou 15 caçambas de metralha atrás da minha casa. Eu tive vontade de enlouquecer, mas depois não posso, eu sou espírita. Fiz uma prece, tentei me... Mas o homem velho, ele quer brigar. Ele quer discutir.
Mas aí a gente tem que parar, pensar, refletir, orar. Aí é o momento de orar também. Né? Saber que aquilo está acontecendo é um teste, que aquilo vai passar e naturalmente essas coisas vão passando. Se a gente soubesse ter mais paciência, a gente ia ver que boa parte dos problemas, ele vem, é aquele fogo de palha, mas daqui a pouco aquilo passa. Né? Quando a gente vê, não tem mais nada, nenhum vestígio daquilo. Enfim, a única coisa que não é boa é o mal que a gente faz. Né? Porque Deus não quer que a gente faça isso. O problema é que quando a gente faz um mal para o outro, a gente se compromete e vai ter que resgatar lá na frente. Se não nessa mesma existência, uma existência posterior, lá na frente. E quando chegar lá na frente, a gente vai dizer, mas eu nunca fiz nada de errado, eu sou tão bonzinho, por que eu estou sofrendo? Sim, mas tem um passado, né? A nossa ficha corrida lá no passado, coisas que a gente não fez muito boas. Então a gente fica preso na necessidade de reparar. Isso, aparentemente, que uma amiga minha dizia, seria tão bom que quando a gente morresse, né? Zerasse, né? Tudo de errado que a gente fez, apaga tudo, está tudo certo. Sim, é fácil. Né? Talvez seja mais fácil, mas não é o melhor para o espírito. Porque a nossa consciência, ela vai sempre nos alertar que a gente fez uma coisa errada, a gente precisa consertar. Enquanto a gente não consertar o que fez de errado, a gente vai ficar com uma dívida. Não é dívida com Deus, não. A dívida é conosco mesmo. Porque Deus não está nos cobrando isso. Só que para sermos equilibrados, a gente só vai ficar em paz quando nossa consciência estiver perfeitamente em paz. Perfeitamente assim, tranquila com relação aos seus atos. E a gente vai chegar lá. Então é melhor que a gente pague mesmo, que a gente resgate através da dor, mas visando lá no futuro a gente ser feliz. Então essa é a proposta. Por fim, tem o pedir. E o pedir normalmente está muito ligado ao imediatismo, às coisas mais próximas da gente. É ter saúde, é que o nosso filho arranje um emprego, é que nossa filha arranje um bom marido, né? É que os nossos parentes tenham saúde, que o nosso salário aumente. A gente tem essas preocupações. E não é errado ter isso, tá certo? O problema é como a gente lida com esses pedidos. E Allan Kardec teve essa dúvida. Em Obras Póstumas, ele pergunta aos espíritos se o cuidado que os espíritos tinham com ele, ou conosco, se esse cuidado se estendia às coisas materiais. As necessidades materiais. Sabe o que os espíritos responderam? Eu vou ler para vocês. Olha, neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Veja que interessante. Então, porque Kardec teve muitas dificuldades. Para poder editar a codificação, para manter a revista espírita, ele tinha que ter diversos empregos, que ele bancava tudo do bolso dele. Ainda era acusado de explorador. E o dinheiro que ele recebia das vendas dos livros foram todos revertidos na divulgação da doutrina espírita, mas era acusado de aproveitador. Não é normal. Todo aquele que procura fazer o bem, ele vai encontrar sempre pessoas invejosas, pessoas despeitadas, que vão tentar minimizar o valor dos nossos esforços. Mas, enfim, mas aquele que serve não pode se prender a isso, ele tem que seguir adiante. Então, nós que somos espíritas, vamos encontrar essa dificuldade. Né? Em casa, vai ter gente, mas domingo à noite tu vai para o centro, está chovendo, rapaz, tu vai fazer o que no centro? Tu é fanático. Alguém já ouviu isso? Aqui não, graças a Deus. Camocim é uma terra muito abençoada. Mas olha, lá em casa eu já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. O fato de não beber porque tinha reunião mediúnica, você é um fanático. Eu ouvi muito isso. Mas a gente tem que seguir em frente. Né? Bom, enfim. Então, podemos sim pedir. Mas existem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, os espíritos de Deus não são nossos empregados. Começa por aí. Porque eu já ouvi muito isso. Eu acho até se apieda da infantilidade de algumas pessoas que dizem assim. Outro dia eu conversei com uma pessoa, e até de uma certa orientação espírita. Hoje em dia está meio afastado, mas dizendo assim, eu tive um problema de saúde, mas no fim das contas não era nada maligno, não precisava operar nem nada. Então, com certeza tem alguém que gosta muito de mim do lado de lá. E eu fiquei pensando, sim, e as outras pessoas não tem ninguém que gosta deles, não? O outro um dia disse para mim assim, eu tenho certeza que Deus gosta demais de mim. Eu não perguntei, eu só pensei, né?
A gente não pode ser mal educado. Sim, não gosta dos outros, não? Gosta só de você? Ou gosta mais de você do que dos outros? Não, Deus ama a todos igualmente. Qualquer um de nós aqui, qualquer um que esteja no presídio, qualquer um que esteja numa masmorra, qualquer um que esteja cometendo crimes ou que esteja num hospital, é amado do mesmo jeito por Deus. Deus não faz esse tipo de escolhas, não é? Ele ama a todos igualmente e espalha o seu amor. A gente é que não. Tem até alguns irmãos que dizem, né? Deus é fiel. Mas essa frase é meio errada, que quem tem que ser fiel a Deus somos nós. Não sei se vocês concordam. Mas Deus, ele ama a todos igualmente. Imagina se ele seria fiel só para um grupo. Não seria Deus. Que não seria perfeito. Isso aí tem aqui na Terra. Eu tenho a minha tropinha, a minha patotinha que pensa igual a mim, então eu gosto mais desses. Os outros, eu vou botar no inferno para queimar até... Já pensaram nisso? Porque o inferno é terrível, né? A pessoa, vamos supor que a pessoa nasceu e passou 100 anos fazendo tudo que não presta. Aí morre, certo? Vai para o inferno. Só que aí passam 10 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, e a eternidade nem começou ainda. Deus iria fazer isso por causa daqueles anos de erro? Não é compatível, né? Na justiça, nas leis humanas, a pena deve ser proporcional ao erro cometido, ao crime cometido, que dirá Deus. Né? Porque você não vai prender por 30 anos uma pessoa que roubou um pão. É diferente de quem faz tráfico de drogas. Né? A pena ela tem que ser proporcional ao crime cometido. E Deus nunca iria colocar uma pena que não tem fim nunca, porque isso seria uma tortura. Botar uma pessoa para sofrer sem parar para sempre? Ele ia torturar seus filhos? Não seria o Deus de amor e bondade e sabedoria. Enfim. Então, ele tem que ter cuidado com o que pedir. A outra coisa é, além dos espíritos não serem nossos empregados, não serem nossos servos, também a prece, na hora de pedir, a gente tem que lembrar que a gente tem que pedir, mas tem que fazer a nossa parte. Dom Helder conta uma história muito interessante. Ele diz que havia 2 homens que iam na cidade para o campo, numa charrete, começou a chover muito, e aí a charrete atolou na lama. E aquela chuva danada, um era muito religioso e o outro era um banda-voou, né? O que era meio banda-voou começou a xingar, reclamar, deu um chute na carroça, mas foi procurar uma armadeira para tentar tirar a carroça. E o que era religioso ajoelhou-se e começou a orar. No que ele começou a orar, aparece, segundo a crença católica, né? Apareceu um anjo para ele, com aquela fisionomia de paz, e ele ficou feliz. Que bom, meu Deus, o Senhor enviou um anjo para me socorrer. E ficou esperando que o anjo fizesse alguma coisa, né? E aí lá, o anjo sorrindo para ele, diz, desce e vai ajudar seu amigo. Isso é uma história contada por Dom Helder, né? Porque a gente pode pedir, vamos ter proteção, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente não pode esperar que Deus resolva tudo por nós. Aliás, a casa espírita, a gente tem que passar sempre essa mensagem. Por isso que não é lotada. Porque muitas casas aí prometem mundos e fundos, marido voltar, ficar rico, resolver todos os problemas da vida, aí a casa é cheia de gente. Mas a casa espírita não faz isso. Sabe por quê? Porque é mentira. Não é verdade isso. Ninguém tem esse poder de resolver os nossos problemas assim, dessa forma. Especialmente num passe de mágica. E Deus não faz isso. Mas a casa espírita, o que é que ela nos dá? Nos dá o conhecimento e a segurança para que nós próprios possamos resolver os nossos problemas. Isso é que é bonito. É a transformação que nós vamos falar aqui quando a gente chegou. Né? A gente se transforma, a gente se melhora, se torna mais maduro, e sendo mais maduro, mais consciente, a gente resolve os nossos problemas de uma forma melhor. Enquanto que aquele que está perturbado, vive meio enlouquecido, até agrava seus problemas. Então a casa espírita tem esse propósito. Bom, mas a gente deve buscar primeiro as questões espirituais, né? Porque todo o resto virá por acréscimo, já nos dizia Jesus. Mas isso não quer dizer que a gente deva se restringir apenas a isso. A gente pode realmente pedir pela a questão do dia a dia, mas não esquecer, porque a água viva, né? O pão da vida, é algo mais profundo, vai servir para sempre. Às vezes, como dizia Jesus, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Ou seja, de que vale a gente ter todas as facilidades do mundo, mas isso prejudicar o avanço do espírito? Realmente não é vantagem. Então a gente deve buscar também. Quer ver um exemplo? Vamos supor aqui, eu não sei se vocês já passaram por isso, que família é fogo, né? Às vezes não tem aquela festinha de família, aí o pessoal começa a beber, aquela coisa, e começa humilhar o outro. Aqui não tem não isso, né? Tem não. Mas sempre tem um parente que ele é o melhor.
É o que tem mais dinheiro, é o cara de sucesso, e os outros são tudo para baixo. É incompetente, não cresceu na vida. Aqui não tem isso não, né? Tem não. Enfim. E aí a pessoa começa a se esforçar para melhorar de vida. Certo? Veja, é bom sim, não tem nada demais. Você começa a estudar, trabalhar, e aí vai crescendo também. Aí tem uma casa melhor, tem um carro melhor. E volta para a festinha da família para mostrar, veja, para mostrar que na verdade é bem sucedido também. Que aquilo que ele dizia que era um fracassado, na verdade não era. É possível fazer. Podemos pedir isso, de ter uma vida melhor? Podemos, não tem problema nenhum. Tá certo? E a gente fazendo nossa parte. Só que tem um detalhe. Isso não sacia de verdade o que vai por dentro da alma. Porque a gente vai voltar para lá e, mesmo mostrando, mesmo que os outros fiquem humilhados, isso não vai nos fazer sentir bem de verdade. E a realidade é que quem não gosta da gente, mesmo a gente estando bem, ele vai botar defeito, vai dizer que aquilo não é, o dinheiro não é honesto, você também teve muita facilidade, vai botar as dificuldades para dizer que você não é tão bom assim. Porque a inveja, o despeito, eles fomentam esse tipo de coisa, né? E a alma não fica saciada. Por outro lado, se eu peço a Deus forças para poder perdoar aqueles membros da família que me tratam mal, que me humilham, né, que não me dão força, porque às vezes é na família que existe bullying na família. Que a gente pensa que só tem na escola, mas existe pai, mãe, parentes próximos que fazem bullying. Esse menino nunca consegue uma namorada. Veja, você está falando, a intenção não é diferente, mas está ferindo. Está ferindo, porque isso não deve ser dito. Talvez não chegou o momento. Então, aquele que é um educador, especialmente o espírita, ele tem que ter essa sensibilidade para, quando for, pensar antes de falar. Porque o grande problema da gente é que a gente fala sem pensar, sem refletir. E esse falar sem refletir acaba ferindo as pessoas. E as crianças são as principais vítimas. Porque aquilo fica marcado, quando ela cresce, às vezes é um adulto que ele está preso àquela amarra do passado e não consegue se libertar, porque não é fácil. Se a gente começar a dizer ao nosso filho, esse menino, ele é fraquinho, ele não sabe muito bem as coisas, não aprende direito as coisas na escola, diferente do primo dele, que é um ótimo aluno. Pronto. A gente pode ter causado um grave problema para ele. Esquecidos, por exemplo, que Einstein era um péssimo aluno quando era criança. Depois tornou um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas era um péssimo aluno. Não sei se porque ele era gênio demais e aquilo ali não interessava para ele, mas o fato é que ele não saía bem na escola. Então ele deve ter cuidado com essas coisas. Enfim. Então, se eu pedir a Deus que me ajude, aí eu estou pedindo a água viva, aquela que Jesus falou para a samaritana. Meu Deus, me ajude então a perdoar meus parentes. Para eu não me importar tanto, não me sentir tão ofendido, e não me preocupar em retribuir, em me vingar. Se eu conseguir fazer isso, eu vou poder voltar para a família, até numa condição menor, sem ter carro melhor. Do jeito que eu voltar, eu vou estar bem. E aí, ou seja, eu estou bem para qualquer situação. Isso é quem tem que entender. Né? Podemos pedir coisas materiais? Sim. Mas não devemos ter o cuidado para que esse pedido, que é legítimo, não seja por um motivo negativo. Seja para a gente se amostrar, para passarmos... Uma vez eu estava na estrada e um caminhão ultrapassou... Isso foi lá em Afogados da Engazeira, por ali. Entre Solidão e Afogados. E aí um caminhão ultrapassou a gente e meio que fechou. Quase que a gente sai da pista. Aí quando eu olhei, estava assim no para-choque. Deus me fez forte para superar os mais fracos. Eu digo, meu Deus do céu. Pelo menos ele foi honesto, não é um hipócrita, né? Tudo bem. Mas tem gente que pensa isso. Que tem que superar os outros, que tem que estar acima dos outros e até que é privilegiado, que Deus gosta mais dele. Mas isso aí é uma infantilidade. Né? Enfim. Então, nós devemos procurar melhorar, buscar essa água viva para melhorar nossa condição interior. Para, de fato, adquirirmos e fazermos parte do reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma passagem que é lindíssima, que Jesus conversa com um sacerdote na sinagoga, Hanã. E chega um momento que o sacerdote pergunta a Jesus, e o que você considera reino de Deus? E Jesus responde, reino de Deus é a obra divina no coração dos homens.
Então, o reino de Deus, vou repetir, é a obra divina no coração dos homens. Isso é muito bonito. O reino de Deus não é um lugar, não é um templo, não é uma cidade, não é nada disso. Não é uma construção material, é uma construção interior. E é essa que a gente deve buscar. Porque quando a gente adquirir essa água viva, que vai nos ajudar a construir esse reino de Deus dentro de nós estaremos prontos para enfrentar toda e qualquer adversidade. Nada mais vai nos perturbar. Nada mais vai nos ferir. Então, só depende de nós. Isso é interessante, porque a nossa real felicidade não depende do outro, só depende da nossa decisão de sermos felizes. E para isso temos que aprender a amar, a respeitar, a perdoar, ou enfim, a praticar a caridade, como nos dizia Jesus e os Espíritos no Livro dos Espíritos, tá certo? Bom, e aí, gente? Como a gente deve pedir? O nosso pedir, na hora de fazer a prece, seja para louvar, seja, aliás, para pedir mesmo, né? Ele deve estar animado de algumas qualidades. Eu não devo fazer um pedido. Como é que eu vou fazer um pedido a Deus se eu estou cheio de ódio em relação a alguém? Como é que eu vou fazer um pedido se eu tenho interesses pessoais mesquinhos? Como, por exemplo, aquele homem que era dono de uma fábrica de guarda-chuva, que ele pedia a Deus, meu Deus, faz chover muito. O que ele queria é vender guarda-chuva. Ele não estava... Sim, mas chover muito, será que ia ser bom para todo mundo? Será que na região, se chovesse muito, não ia prejudicar muitas pessoas? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Como pedir, né? Para que a nossa prece ela tenha o seu valor. Que seja discreta, que a gente não fique se amostrando por aí, né? Que também a gente faça a prece com simplicidade, não precisa ser preces quilométricas e cheias de palavras difíceis. Nada disso faz sentido. É melhor até uma prece bem pequenininha de coração do que uma prece decorada grande. Nós temos, por exemplo, a prece de Cáritas, é muito linda, né? Mas ela é um pouco longa. Eu não preciso decorar aquela, eu posso fazer uma prece, eu posso ler ela, captar o sentido da mensagem ali, fazer uma prece muito simples, meu Deus me ajude, já é suficiente, se for sincero, porque toda prece, sem exceção, especialmente essas bem feitas, né, quando é feita de coração, porque quando não é de coração não pode nem considerar como uma prece, né? Então, ela sempre é ouvida. Agora, para ser atendida, ela vai ser sempre atendida de acordo com as nossas necessidades espirituais. Certa ocasião, um espírito me contou uma história, mas antes de contar essa história, tem uma passagem no Livro dos Médiuns, no capítulo que trata dos médiuns curadores, que Allan Kardec pergunta aos espíritos se é possível curar uma pessoa pela prece. E os espíritos respondem que sim. É possível que haja essa cura pela prece de uma doença. Mas, às vezes, é melhor, para o bem daquela pessoa, que ele continue doente. Por que isso? Porque, às vezes, a doença que ele está vivendo é um remédio para a alma. Quantas vezes... Já teve uma ocasião que eu vi um espírito numa reunião mediúnica que ele era assim um suicida que repetiu suicídio e que estimulou suicídio durante várias e várias e várias existências. Então, estavam planejando com ele. E ele pedia uma nova encarnação onde ele fosse totalmente imóvel. Porque se ele tivesse alguma mobilidade, provavelmente ele iria se suicidar novamente. Então, a doença que ele tinha viria de um jeito que iria tirar dele qualquer possibilidade de cometer o suicídio. Então, às vezes a doença ela sempre tem um propósito, né, de nos ajudar, a não ser quando é uma doença das nossas próprias fragilidades, onde a gente alimenta maus pensamentos. Ele poderia não passar por aquilo, porque o ciumento adoece, né? E ele poderia não ter que passar por essa doença, se ele melhorasse seus pensamentos, né? Mas mesmo assim, essa doença que é oriunda desses maus pensamentos, ela é sempre um alerta de que algo não vai bem dentro da gente. E a gente pode, a partir daí, tentar melhorar a nossa vida para poder se livrar dessas doenças. Se não nessa existência, uma vida futura. Então, um espírito me contou uma história que me marcou muito. Foi um dia que entrava na mediúnica e a gente havia lido a mensagem do óbolo da viúva. E aí ele contou uma história que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, que isso se passou numa cidade lá na Escócia, no ano de 1980, diz o espírito.
E ele diz o seguinte, que havia um senhor que trabalhava numa mina de carvão e que certo dia ele foi ao trabalho e descobriu que o dono da mina ia fechar por problemas econômicos e todas as pessoas seriam demitidas. Só que a mina de carvão, ela praticamente dava trabalho a quase todo mundo na cidade. Não é difícil passar por isso que, por exemplo, uma cidade aqui como Camutanga, na Mata Norte, quando fechou a usina que tinha lá, foi um desespero de desemprego lá. Né? Então isso pode acontecer em qualquer lugar, não é? Somente quando é uma empresa muito grande assim que dá emprego para muitas pessoas. E ele ficou preocupado, mas reuniu a família, era um homem fervoroso, reuniu a esposa e os filhos e disse, olha, a gente vai ter que fazer economia, vamos ter que cortar alguns supérfluos para poder aguentar até eu conseguir um novo emprego. Só que os meses passaram os meses, e nada dele conseguir um novo emprego. Então, chegou um dia quando ele já estava preocupado porque estava com aluguel atrasado, cheio de dívidas, e em casa, só restava para ele um pão e uma moeda em casa. E mais nada. Até o título da mensagem é o pão e a moeda. E aí ele estava lá, reuniu novamente a esposa e os filhos e fez uma prece muito sentida, né? Onde ele externava sua preocupação, mas entregava a Deus o destino da sua família. Veja, ele pedia, mas estava louvando de verdade, né? Essa entrega a Deus. Era um pedido com louvor, louvando realmente a Deus. E aí aconteceu o inesperado. Porque ele tinha ali um pão e uma moeda. Bateram na porta, quando ele abriu, era um vizinho dele, que também estava desempregado, com a filha pequenininha, e a filha estava se tremendo porque ela precisava tomar um remédio, que era muito importante para a saúde dela, e ele não tinha dinheiro nenhum para comprar o remédio. Então aquele senhor, olhando aquela situação, pegou a única moeda que ele tinha em casa e foi até a farmácia lá, comprou o remédio, trouxe para sua casa, deram para a menina, ela foi melhorando aos poucos. O pai dessa menina ficou tão grato que ele chega tremia de gratidão do risco que ele teve de perder a filha. Era uma doença que ela tinha que tomar regularmente aquele remédio. E aí o pai, aquele homem, né, resolveu que eles ficassem ali e dividiram o pão, em vez de por 5 pessoas, era ele, a esposa e os 3 filhos, dividiu por 7. Acrescentou o homem e a sua filha. Dividiram o pão e comeram ali. Foram dormir cansados, mas em paz. E aí nos diz esse Espírito que ninguém sabe o alvoroço que ocorreu no mundo espiritual para tentar atender o pedido sincero, aquele exemplo de fé e de amor daquele homem. Então, o farmacêutico lá, o dono da farmácia, acompanhou e viu o que estava acontecendo. Foi correndo na casa do dono da mina e contou a história. O homem da mina, que era um homem duro, um empresário rigoroso, estranhamente se sentiu comovido com aquela história. Foi dormir, durante a noite sonhou com sua mãe. E sua mãe dizia, meu filho, ajuda os mártires do trabalho e terás um tesouro por toda a tua vida. E no outro dia, ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi enviar os mantimentos para a casa daquele homem e reabriu a mina e readmitiu todo mundo que tinha sido demitido. O interessante dessa história é que a prece ela é sempre ouvida e, de acordo com o merecimento e as necessidades daquelas pessoas, ela é atendida. Há no livro Entre a Terra e o Céu, vale a pena a gente ler, o caso da menina Evelina, que ela pede ajuda porque sua madrasta estava muito doente, seu irmão mais novo havia morrido afogado, sua mãe biológica havia desencarnado também, e a família estava em frangalhos. E ela pede ajuda à sua mãe para que ajudasse a reequilibrar a família. Só que a mãe estava obsediando a madrasta, com ciúme e com raiva, porque ela tinha sido displicente no cuidado do filho menor dela. Mas a prece, que foi chamada de prece refratada, porque a mãe não tinha condições de atender, de ajudar a sua filha, foi ouvida pelo ministro Clarencio lá em Nosso Lar. E aí vale a pena vocês darem uma lida, porque ele vem com toda uma equipe, e o pedido da menina, por conta do merecimento dela, né, os méritos daquela menina, o pedido dela foi atendido integralmente. Vale a pena, eu não vou contar o fim da história, vocês vão lá e dão uma lidinha e ver que é Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tá certo? Bom, meus irmãos, então, que possamos então valorizar a prece,
Podemos sim pedir, mas vamos tentar fazer o seguinte, para que a nossa prece tenha um real valor. Vamos pedir louvando, pedir entregando nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente pede, mas a gente entrega para Ele, que Ele faça do jeito que Ele considerar melhor. E se as coisas não saírem do jeito que a gente queria, a gente agradece mesmo assim. E assim a nossa prece será muito boa. Para finalizar, que nosso tempo é chegado, eu vou ler só um poema de Maria Dolores, que trata justamente desse tema. O nome do poema é Agradeço, Senhor. Ela diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, após esse poema de Maria Dolores, vamos fazer uma prece para encerrar nossos trabalhos, né? Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta te agradecer pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, a fazermos esse esforço diário, porque temos ainda muitas dificuldades, muitas fragilidades, mas já somos espíritos que estão buscando, que estamos tentando nos melhorar. E por isso nos ajuda, Senhor. E ajuda todos aqueles que não tiveram oportunidade de ter um conhecimento que possa esclarecer um pouco mais, que em algum momento eles possam ter o consolo e o apoio necessário ao seu aprimoramento. Muito obrigado por tudo e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja.